Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e no vídeo de hoje estaremos falando sobre um personagem e uma obra que eu simplesmente sou fascinado e que também é uma das fascinações de muitos e muitos que gostam de cultura pop, pois é um dos personagens que aqui e ali a gente vê alguém falando sobre. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Tomie, uma das maiores criações de Junji Ito e com certeza também um dos personagens mais queridos do próprio autor. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, Tomie é uma série de mangá japonesa que foi escrita e ilustrada por Junji Ito e também foi a sua primeira obra, o seu primeiro personagem que foi publicado em 1987. Tomie também é um mangá que chegou a ser premiado pelo prêmio Kazu Umezu, que é um prêmio destinado para obras voltadas para o terror. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela editora Pipoca em Nanquim no ano de 2021. O mangá também teve adaptações em filmes de live action. E a primeira adaptação dessa antologia foi no ano de 1999. Porém, ao longo dos anos, foram surgindo outras adaptações, que inclusive fizeram muito sucesso, principalmente lá no Japão. Pois a personagem Tomie é uma personagem que é muito influente e muito popular no Japão. O mangá também teve adaptações para anime, só que dessa vez foi seus capítulos. A primeira adaptação para mangá foi na versão Junji Ito Collection. E agora, bem mais recente, em 2023, com Histórias Macabras do Japão, que é uma adaptação da Netflix e que está disponível na plataforma Netflix. As adaptações para anime dividem muito opiniões. Tem aqueles que gostaram, tem aqueles que não gostaram. Então, são adaptações que se tornaram meio que neutras. Já os capítulos do mangá começaram a ser publicados, como eu falei bem no início do vídeo, no ano de 1987, e ele foi seguindo suas publicações até o ano 2000, completando-se em 3 volumes. Todo o sucesso que Tomie acabou criando ao longo do tempo, o mangá gerou uma legião de seguidores cult, mas também, até os dias atuais, é um mangá que possui uma crítica muito positiva e que é referência quando o quesito é terror nos mangás japoneses. Sempre que alguém fala de terror, já ligamos a Junji Ito. E Junji Ito, consecutivamente, chegamos a Tomie, que é uma das suas obras mais icônicas. Em entrevistas, o Junji Ito falou que uma das suas grandes inspirações durante o processo de produção da história da Tomie e também da personagem em si foi o fenômeno da regeneração da cauda do largato. Daí vocês devem estar se perguntando do que se trata essa regeneração da cauda do largato com a personagem Tomie, e eu vou falar para vocês. Mas, antes de mais nada, vamos dar uma contextualizada primeiro na história da Tomie, do que se trata, para em seguida a gente contextualizar melhor qual ligação tem Tomie com essa regeneração da cauda do largato. Uma sinopse básica de Tomie, onde eu não entraria em grandes spoilers, até porque é muito difícil passar spoilers de Tomie, porque boa parte dos capítulos do mangá são histórias paralelas, que mais pra frente vão se interligando e vai aprofundando um pouco mais a questão da complexidade da personagem. Mas no geral são histórias paralelas. Então as primeiras informações que eu vou estar passando aqui são mais sobre o início mesmo do primeiro capítulo, que não são lá grandes spoilers e não vai afetar na leitura de absolutamente ninguém.
O mangá de Tomie se inicia com uma garota, uma colegial, que misteriosamente havia sido assassinada e todas as partes do seu corpo foram distribuídas, espalhadas, né, pelo assassino em toda a cidade. Porém, essa garota, essa adolescente, um dia seguinte, ela foi para a aula como se nada houvesse acontecido. Isso acaba causando um grande tumulto, um grande alvoroço na escola, porque ninguém entendia o que diabos a Tomie estava fazendo ali, como se nada houvesse acontecido, sendo que o seu rosto estava espalhado em todas as capas de jornais, em tudo que era de publicidade na cidade, alegando que ela havia sido morta e suas partes, né, do corpo haviam sido espalhadas em toda a cidade. Todos os alunos, todos os adolescentes, professores, enfim, todos estavam apavorados. Aquilo era uma assombração? As partes do corpo da garota não eram da verdadeira Tomie? Ou aquela garota que estava se apresentando como Tomie, que na verdade não era ela? Existia um mistério ali. Mas o que todos podiam perceber é que Tomie havia mudado. Sua personalidade, principalmente, estava mais ácida, mais debochada. E isso acabou gerando mais dúvidas em todos os alunos e professores daquela escola. O que na verdade havia acontecido é que realmente a Tomie havia sido morta. Tudo começou quando a Tomie, ela tentou se aproximar-se de um professor que era casado e teve um caso amoroso com ele. A garota alegava que estava grávida daquele professor. Após um dos alunos da turma descobrir aquilo, ele discute com Tomie e acidentalmente, bem acidentalmente entre aspas, a garota acaba sendo jogada de um penhasco. Isso tudo aconteceu em uma viagem da turma da escola no final de semana. Todos os alunos e colegas ficaram apavorados, afinal a Tomie caiu de um lugar muito alto e ela aparentemente não apresentava pulsação, não apresentava que ela iria sobreviver aqui. Para não estragar a vida daquele professor, que na minha opinião era um grande canalha, um cara totalmente errado, afinal ele teve um caso com uma aluna, todos os alunos da turma, inclusive a melhor amiga de Tomie, fatiaram o corpo dela. Inclusive, enquanto a personagem ainda apresentava traços de vida, mesmo assim todos fatiaram o corpo dela e espalharam partes da personagem da garota em diferentes pontos da cidade. E a sua amiga, como era a pessoa mais próxima de Tomie, ela deu fim ao coração de Tomie. De todos os personagens apresentados nesse primeiro capítulo e nessa história, a pessoa que fica mais abalada ali é a melhor amiga dela, afinal, ela havia traído a sua amiga. E o sentimento de culpa que rondava o seu coração, que não conseguia sair da mente da garota, seguia firme e cada vez maior. Os próximos acontecimentos do capítulo eu vou deixar que vocês leiam e descubram por si só, certo? Mas o que eu posso dizer é que ao longo das histórias vamos aprendendo que Tomie é uma garota que ela vai surgir geralmente em histórias voltadas para o público colegial, algumas histórias um tanto quanto mais adultas, mas no geral ela aparece geralmente em escolas. A garota tem um total potencial de sedução entre homens e meninos da sua idade. Geralmente eles se apaixonam perdidamente por Tomie e fazem tudo que ela mandar sem pestanejar. Mas ela consegue também despertar sentimentos em garotas. Não sentimentos amorosos, mas sim outros tipos de sentimentos como inveja, como raiva, opressão, intrigas e por aí vai. E sempre, sempre em todas as histórias, a Tomie é um personagem que acaba sendo machucado e morto. Porém,
e ela sempre volta causando inquietude nas pessoas que causaram a sua morte. E o melhor é que aquelas pessoas, por exemplo, aqueles rapazes que na maioria das vezes se apaixonavam, sentiam ciúme dela, enfim, brigavam e matavam por ela, são os mesmos personagens que, por todo esse amor, por toda essa paixão, também a matariam sem pensar duas vezes. Tomie ela vai se tornando uma personagem que consegue extrair os piores sentimentos das pessoas ao seu redor e conseguem fazer com que essas pessoas se arruinem e cheguem ao pior que elas puderem entregar. E se tiver mais fundo do poço, se tiver ainda um lugar pior que essas pessoas consigam chegar, a Tomie vai fazer com que eles cheguem. Logo, a gente fica sem saber se, na verdade, se a primeira Tomie, que a gente conhece no primeiro capítulo, ela era uma humana e após a sua morte nasceu-se uma grande maldição, ou se ela sempre foi aquele tipo de monstro que estava ali escondido e que induziu toda aquela situação que acabaria com a vida de todos. E quando eu me refiro em acabar com a vida, gente, não é só a morte, mas enfim, destruir a vida de alguém. Uma pessoa que não tem crimes, uma pessoa que aparentemente não fez nada de errado, porém tem sentimentos ruins, acaba arruinando a sua vida, matando alguém, cometendo crimes, dentre outras coisas pesadas que a gente vai vendo ao longo das histórias de Tomie. E como já deu para perceber, não adianta matar a Tomie, não adianta esfaqueá-la, não adianta cortá-las em vários pedaços, porque se você cortar a Tomie em vários pedaços, vai surgir várias outras Tomies. Todos aqueles pedaços vão se transformar em novas Tomies, com novas personalidades, e que vão sair causando problema por aí. Então é como se a Tomie fosse uma grande quimera. A partir do momento que você arranca uma cabeça, vai nascer outra e outra e outra e outra. O fogo pode machucar o seu corpo, inclusive pode acabar com uma das suas clones, mas é praticamente impossível saber aonde estão todas as suas cópias para poder destruí-la. E também não sabemos se é possível realmente destruir de forma definitiva a Tomie. Tornando-se uma personagem totalmente enigmática, Tomie vai aparecer ao longo das histórias em diversas situações e das mais loucas e insanas. E suas características gerais é de uma garota totalmente egocêntrica, que se vê como a garota mais bela, mais sábia de todas, mas que na verdade o seu reflexo é o reflexo de um monstro. Inclusive, eu vejo como um dos grandes pontos fracos da Tomie, que pode desestabilizar ela, é o seu reflexo, porque quando é tirada uma foto da Tomie ou quando ela se olha no espelho, ela meio que vê a verdadeira face dela e ela fica destabilizada, ela fica com ódio, com raiva. Isso realmente tira a Tomie do sério. Inclusive há capítulos do mangá, há histórias específicas que vão abordar isso, que vão mostrar que realmente a verdadeira face da personagem da Tomie é o que intriga, é o que lança mais dúvidas na gente, mas também é o que irrita a Tomie. Ver o seu reflexo provavelmente não mata a Tomie, mas com certeza a desestabiliza. E se você esbarra no caminho de Tomie, provavelmente você tá ferrado, porque ela vai te perseguir, ela vai fazer de tudo mesmo para estragar a sua vida. E muitas vezes isso não vai depender de você, mas sim de N fatores, porque ela pode manipular as pessoas ao seu redor, ela vai poder manipular realidades, ela vai poder estar em diversos lugares onde você menos esperar. Então, meio que não tem como fugir dessa tirana. A Tomie, na minha opinião, ela poderia ser vista como a própria personificação da ira, da raiva, da sedução. Com certeza, a personificação de Tomie irá variar de interpretação. Ou seja, eu vou ter uma interpretação, você vai ter outra, o seu colega vai ter outra e assim vai.
Terá pessoas que vai ter nojo, já vai ter pessoas que vão se apaixonar pela personagem, vai ter pessoas que vai ter repulsa, vai ter pessoas que não vai querer nem ler aquilo. Vai variar muito. E o mesmo serve para as interpretações da história. Eu já percebi que as histórias em si do Junji Ito, independente de Tomie ou não, muitas giram em torno de camadas. Camadas da vida, camadas que o ser humano possui. E Tomie nos mostra claramente isso. A personagem possui várias camadas. Para alguns, ela pode ser a personificação de uma grande maldição, do karma, eu não diria karma, mas da ira de uma garota que foi injustiçada e morta. Já para outros, ela pode ser apenas a personificação do mal, que busca destruir e arrasar a vida do outro. Então isso vai variar muito da interpretação de cada um. Cada pessoa vai absorver a história de Tomie de uma forma diferente. Eu acho que isso é o mais fascinante de tudo, pois o mangá em si, ele nunca vai ser único e nunca vai ter uma lição clara. Inclusive, Junji Ito em Tomie, ele não procura trazer lições, mas ele procura trazer alternativas diferentes que fazem com que o leitor meio que interprete da sua própria forma. Mas é basicamente isso, gente. Tomie, sem dúvida, é um dos personagens mais complexos de Junji Ito, se não o mais complexo. E com certeza é um dos personagens que ele mais gostou e mais trouxe imersão à obra, pois ele vai mostrar as fraquezas do ser humano e como essas fraquezas podem ser também a ruína de alguém. E é por essas e outras que Tomie segue sendo emblemática e lembrada e nunca vai ser esquecida por aqueles que chegarem a ler e conhecer a sua história. Me falem aí embaixo se vocês já leram algo do Junji Ito, se vocês já leram e conhecem Tomie, que interpretação vocês têm com relação a Tomie. Se vocês já assistiram a alguma adaptação aonde podemos encontrar essa personagem, também não deixem de se inscrever no canal. Muitos que assistem os vídeos aqui ainda não são inscritos aqui no canal. Se inscrevam no canal para poder acompanhar os próximos vídeos que estão sendo liberados sempre às quartas-feiras, às 11h45. Já nas sextas-feiras tem vídeos pequenos, vídeos de shorts, também às 11h45. Então não deixem de seguir o canal para poder acompanhar os novos vídeos e também ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas. O vídeo foi basicamente esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.